Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de uma forma bem objetiva, bem prática mesmo, sobre bolsas. Porque eu percebo que durante a consultoria que eu faço de estilo e imagem, a quantidade de dúvidas que existe sobre bolsas, que eu só tenho como dizer precisamente a partir da hora que eu vejo quem está usando e que bolsa é, então um ou outro detalhe vai ficar aí para que você possa observar melhor, de acordo com o seu corpo, qual seria a melhor opção para você. Então vamos lá entender sobre o uso da bolsa. A primeiríssima coisa que você deve ter atenção na hora da compra de uma bolsa é a cor. A cor dela tem que ser da paleta de cores do seu guarda-roupa. Por que eu falo do seu guarda-roupa? Porque muita gente pode ser que não tenha feito um teste de coloração pessoal, não sabe a sua paleta de cores e muitas vezes até tem uma paleta de cores, mas nunca usou as cores exatamente como estão lá. E não é necessário tampouco. Se você tem uma paleta de cores e não se identifica muito com ela, não é uma regra, é simplesmente um norte. São opções que são dadas a você para que você possa fazer aí escolhas melhores. E uma delas é na hora da compra de acessórios. E a bolsa é um acessório. E a bolsa é um acessório totalmente utilizável. Ele é útil e ele tem que ser prático. Claro que ele tem que ser lindo também, mas não adianta nada ele ser lindo e você estragá-lo na hora do uso. E é para isso que nós temos esse vídeo hoje. Então vamos lá. Primeira coisa, você escolheu a cor da sua bolsa? Sabe exatamente quais as cores que você tem em predominância no seu guarda-roupa? Então você tem as bolsas de acordo com essas cores. Modelo da bolsa. Como é o seu dia a dia? Você ainda faz faculdade, você é uma pessoa que trabalha em escritório, você tem que levar muita coisa, você tem que carregar muita coisa, você precisa de bolsa grande, dessas assim que a gente carrega a vida, porque você necessita para o seu trabalho. Então eu tenho que te dizer uma coisa, a gente não pode ter tudo ao mesmo tempo. Então, se essa é a sua necessidade, é assim que terá que ser. Então, você vai ter que ter uma bolsa desproporcional ao seu look, provavelmente ao seu tamanho, mas que vai estar suprindo as suas necessidades. Então, respira e use. Agora, se esse não é o seu caso, se você tem uma bolsa grande simplesmente porque você é assim como eu também faço muito isso, tenho que carregar minha vida quando eu saio de casa, principalmente porque eu tenho um cachorro, para quem tem criança, então você tem que ter uma água, você tem que ter um remédio, você tem que ter alguma coisa a mais na sua bolsa, que uma bolsa pequenininha às vezes não comporta. Mesmo que ela tenha que ser grande, ela tem que ser proporcional ao seu tamanho. Eu meço 1,60 m. Para mim, para uma altura, para nós meninos aí de 1,50 a 1,65, 1,67 mais ou menos, o melhor seria uma bolsa de até 30 centímetros no máximo. Eu não sei se você tem algo para medir aí do seu lado, mas se você tiver, você vai ver que 30 centímetros, ela colocada do lado do corpo, ela é bem grande. Então ela é desproporcional. Com 30 centímetros ela tá assim no limite. Ela fica desproporcional ao nosso corpo. Então como que a gente pode fazer para ter uma bolsa que fica melhor no nosso corpo, mas que vai aí até esses 30 centímetros ou até uns 2, 3 a mais? Ao invés de você ir na horizontal, você vai na vertical. A bolsa, ela vai ser longa, ela vai ser reta e não larga. Essa é a melhor opção se você realmente tiver necessidade de ter uma bolsa que tenha que caber muito. Se você tem aí acima do 1,67, 1,70 por aí, você vai ver que os 30 centímetros vão ficar bem proporcional ao seu corpo. Deixa eu dar uma diquinha para vocês. Se você tem bolsa branca, não use ela com jeans. O atrito da bolsa branca com o jeans mancha a bolsa. É interessante que isso geralmente não acontece com outras calças de tecido. Agora, se é um jeans pintado, uma calça preta, por exemplo, pintada para o jeans,
ela vai manchar sua bolsa. Então, não use bolsa branca com jeans. Ainda falando sobre a proporção da bolsa, a bolsa ela tem que cair, ela tem que morrer, eu costumo dizer, né? O final dela, ela tem que ficar entre mais ou menos o quadril. Outro ponto extremamente importante é como se usa a bolsa. A bolsa, se ela for de alça para usar assim, como eu disse, vai até mais ou menos o quadril. Somente que essa bolsa, se você vai usar ela na transversal, você vai ver que ela vai subir. Então, ela não vai estar no ponto certo. Então, o ponto certo é você tem que aumentar, porque a bolsa na transversal, ela tem que ir mais ou menos até o seu quadril. Então, você tem que aumentar. Sua bolsa não tem a possibilidade de aumentar, então significa que ela não é para ser usada crossbody. Ela não é uma crossbody, ela é uma bolsa para ser usada assim. E aí você também pode carregá-la na mão. E aí nós entramos em um outro ponto. Gente, bolsa é para ser carregada na mão, no ombro, e ela é tolerada aqui no punho, desde que você o trave e desde que você use mesmo travado desta forma. Por que é isso tolerado? Porque é uma forma que não é muito bonita, elegante na etiqueta de uso de bolsa, assim dizendo. Você não vai ver, tirando a nossa rainha Elizabeth que usava, você vai ver que em alguns momentos ela usava bolsinha assim, mas isso geralmente acontece quando a pessoa tem o braço mais curto mesmo, ela sente essa necessidade. E isso do braço estar assim, ele gera uma formalidade, ele gera um bloqueio. Sabe aquela história de, né, você não deve ficar falando com as pessoas com o braço cruzado, essas coisas, porque gera distância? Mesma coisa com a bolsa. O movimento dela era de uma certa distância, nada mais que isso. Então, como eu disse, é usado, passou a ser usado, ele é tolerado. Bolsa de mão ou a clutch, ela é para ser usada na mão, não é para ser usada debaixo do braço, não. Ela é na mão. Mas um exemplo que eu quero dar para vocês, quando vocês tiverem uma bolsa que ela é maior, que ela tem essas correntes, você pode usar, né? No caso, eu gosto muito desse tipo de proposta, justamente porque você pode usar de vários jeitos. Você pode usar ela com a alça dobrada, então diminui, fica excelente aqui. Se você tiver que usar ela no ombro, você quer usar ela toda no ombro, então você pode usar assim. Se ela ficar muito longa e você não tiver como diminuir muito, você passa aqui, ó, tá vendo? Por dentro da bolsa, mais uma vez por dentro, tá vendo? Passei 2 vezes por dentro, estou com a bolsa e eu estou com ela aqui. Pronto, está aqui, perfeito. Mais uma dica. Com relação à bolsa, existem umas bolsas que elas são bem grandes e aí ela tem uma alça bem pequena. Geralmente as pessoas costumam usar a bolsa, como eu estou falando, né? Usa ela assim. Isso não é bonito. A bolsa, ela é tolerada para usar dessa forma quando ela é pequena. Vocês podem ver nas fotos da nossa linda rainha Elizabeth que ela tinha sempre bolsa pequenininha. E a bolsa era quase que uma camuflagem da roupa que ela estava vestindo, porque era sempre tudo muito igual, ou seja, os tecidos, as cores eram uníssonas, estavam sempre todas iguais. Outra dica que eu dou, porque eu recebo muitas vezes a pergunta: Cristina, quando eu tô no restaurante, aonde que eu coloco a minha bolsa? Bom, se você tá com uma bolsa pequena, você pode deixar ela atrás de você, assim. Você pode colocar, ou seja, uma clutch pequena dessa é perfeitamente aceitável, você coloca ela e tá tudo bem. Se ela for um pouquinho maior, né, uma bolsa mais ou menos igual a essa, você consegue colocar ela no colo ou então do lado seu na cadeira. Se ela for menor do que essa que tiver alça, você pode pendurar na cadeira também, mas nunca se a bolsa é maior. Pendurar bolsa grande, mochilas, qualquer coisa que tenha volume na cadeira só vai atrapalhar quem tá passando. Então não faça isso, deixa a sua bolsa então no chão, em casos igual a esses. Inclusive, eu já vi por aqui em alguns restaurantes
alguns baldinhos de pano. Eu achei super interessante, eu tive de perguntar, eu confesso que eu tive de pensar e pensar para que aquilo servia e eu não cheguei à conclusão, até que eu perguntei para que aquilo servia e disseram que era para colocar as bolsas. Então eu achei extremamente elegante do lugar, porque se a mesa é muito baixa, né? Se você tá muito em cima da mesa e você não tem como pendurar a sua bolsa, em um lugarzinho para colocar a sua bolsa é extremamente elegante. Um outro detalhe que eu quero trazer para vocês é para quem mora em lugares frios. Como vocês podem ver lá atrás aqui nós temos neve, eu moro num lugar frio, então se você tem uma jaqueta muito pesada e você ainda tem uma bolsa para carregar, você vai ver que a maioria das bolsas não passam na manga. Quando você vai ter esse problema que eu falei aqui logo atrás, anteriormente, de você colocar a bolsa transversal e ela vir parar aqui no meio. Então, para evitar esse tipo de coisa, você pode ter duas coisas. Você pode ter uma carteira que vai algum dinheiro e cartão de crédito. Você coloca ela dentro do bolso junto com a sua mão. O celular você pode usar essas bolsinhas que nós estamos usando, que são esses suitcase, que são para celular. Então fica aí essa dica para você. O melhor é comprar uma bolsa que tenha uma alça diferente, ou então comprar uma alça separada. Se a sua bolsa tiver a opção de retirar a alça, compre uma outra alça para que você possa sim aumentá-la. Isso vai ajustar muito melhor ao seu look e deixar o seu dia a dia muito mais fácil. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um gostei pra mim. Passa esse vídeo para outras amigas aí que você vê que também estão tendo uma certa dificuldade de usar bolsas no dia a dia. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!